Vamos lá, mais um FacinaCast chegando aí para você e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem está empreendendo sobre vendas. É isso aí. Então, apresentando aqui mais uma vez para vocês, eu sou o Danilo, sou empreendedor, tenho uma empresa há 2 anos e meio, atuo na área de impressoras e junto comigo aqui o Brendo, que também vai fazer a sua apresentação aí. Eu sou o Brendo, sejam bem-vindos a mais um FacinaCast. A gente vai começar com mais um episódio, né? Agora para falar sobre vendas. E é um tema que todo mundo quer saber, né? Como é que a gente vende? Como É, que a gente faz para vender os produtos? É, toda venda é venda, né? Mas será que toda venda é boa pra gente? Esse que é o ponto, exatamente. Tem vários pontos ali que tem que ser analisado durante uma venda, né? né? Sendo que o primeiro passo, que nem como a gente já comentou no primeiro episódio aí dos desafios de empreender, muitas vezes a gente não está nem preparado para vender também, né? Então a gente vai despreparado para um cliente e às vezes a gente não consegue fazer da maneira que deveria para poder Às fazer vezes você essa entrega venda. a nota igual o outro podcast. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho aí, como que foi a venda para você? Primeira venda, como que você começou, o que que você foi aprendendo, vendo que precisava mudar logo aí no começo? A gente começou muito no e-commerce, né? Então, eu creio que diferente de você que eu tive que ir lá, eu não tive que prospectar um cliente, né? Eu tive que fazer um anúncio. A gente solta lá, aí, magicamente o Mercado Livre te dá o primeiro cliente, né? Aí você não sabe precificar. Mas o importante é aquele sentimento, pô, vendi. E aí quando você faz a primeira venda, a gente olha uma semana depois na e a gente acaba tendo que fazer a primeira devolução, né? Mas é aquele sentimento da gente pensar assim, cara, pô, esse negócio vai dar certo, cara. Lógico, que tem todas as outras coisas que envolvem a venda, né? Mas, não sei como é que foi pra você. Primeiro, você contou um pouquinho. Mas como que tem sido essa parte de venda pra você? Ainda mais, né? Não tem como a gente desconsiderar o cenário que a gente está passando, né? O que que você tem feito para manter tanto a sua mentalidade para poder vender e continuar, né? Porque você vendeu hoje no cliente, você dá reposição, você atende de volta. Então, como que você tem feito isso daí? Bom, uma parte legal que a gente já começou aqui discutindo, e vai ser legal que a gente está falando de dois cenários aqui diferentes, né? O cenário do e-commerce e um cenário onde você vai prospectar, que você tem que ir atrás do cliente, né? Então a gente tem alguns cenários diferentes na venda. Por exemplo, se você tem uma loja física que você vende roupa e o cliente entra dentro da sua loja, ele foi Nossa, procurar, é, né? No nosso caso aqui, normalmente a gente vai atrás do cliente, né? Diferente de você que tem um e-commerce, que querendo ou não a sua venda vai ser um anúncio bem feito. sim, É o seu anúncio que vai chamar a atenção do cliente. A gente vai aprendendo, né, ao longo do caminho, na caminhada aí do dia a dia. No começo a gente quer vender a qualquer custo. Então a gente baixa o preço. O primeiro ponto que a gente faz é, não, dá vou mais baixar isso. longe, né? É, Dá mais longe. vou fazer um desconto para você, vou baixar o preço. Esse é o primeiro ponto que a gente faz para conseguir a primeira venda. Então, você pega ali o seu concorrente, você bate um pouquinho mais, você vai ter uma margem apertada, mas você quer fazer a primeira venda, porque você quer gerar uma confiança nesse cliente. Eu acho que o ponto da venda principal é você gerar essa confiança entre você e o cliente. A partir do momento que você gera essa confiança, você vai ter aquele cliente para você. Então, normalmente você baixa o preço para poder entrar. Mas, por exemplo, você não acha que hoje, é, um exemplo, a gente acaba baixando o preço, né, para poder vender, mas será que isso está ligado que é a primeira coisa que a gente aprende a fazer? Eu acredito que sim. Cara, é complicado, porque eu, por exemplo, porque não, tem que ganhar no preço, só que tem, eu vou falar, por exemplo, da minha área, do e-commerce, tem N mecanismos que eu posso usar para poder vender e não vender ali num preço tão apertado. Não sei como é que é na rua, né? Tô aprendendo agora aí com a parte de distribuição, mas como que você faz? Por exemplo, eu vou ganhar no preço, eu vou ganhar no atendimento. Daí o povo fala, não, você tem que ganhar no atendimento, não ligar muito para preço. Só que quando você tá lá na frente do cliente, cara, ele vai questionar. E se você estiver fora do mercado, ele vai comprar com você. Como é que você repassa esse preço para trabalhar? Bom, o que a gente faz? A gente tenta não ir pelo caminho do preço.
Uhum. Não tem jeito, às vezes tem negociação que não tem o que fazer, o cliente até determina, ó, meu orçamento hoje é isso, e eu preciso saber se vocês conseguem chegar ou não. Mas normalmente a gente não é o caminho nosso ir pelo preço, o caminho nosso é ir pelo serviço, pelo ecossistema, né? Então, não entrego só a impressora, mas entrego as etiquetas que estão aqui, os ribbons, a assistência técnica. E conforme a gente vai pegando experiência, a gente entra no cliente, por exemplo, fui num cliente que eu sei que ele está com demanda para etiqueta, por exemplo. Só que a gente entra lá e já começa a olhar um monte de coisa, Outras né? coisas, né? Aí ele fala, eu uso essa etiqueta. Ah, mas e aquilo ali? E aquilo lá? Você começa a perguntar. Então, por exemplo, teve uma venda muito bacana que aconteceu o mês passado, que foi muito legal. O meu sócio, o comercial, propriamente dito, ele que faz o comercial aí na veia mesmo, ele foi no cliente, e aí a cliente falou que usava etiqueta, e aí ela falou, ah, mas eu tenho o preço tal, né? Enfim, já entrou na parte do preço. Uhum. Porque normalmente a gente sabe que o comprador ele vai para a parte do preço. E aí ele olhou para a etiqueta que a cliente usava e falou assim: pô, por que você não muda esse layout aqui? Por que você não coloca o seu logo? Porque aí não está indo o seu logo. Se você colocar um. Tá indo só um código de barra e a descrição do produto. Se você colocar a data de validade aqui, não te ajuda, um código de barra. Ah, me ajuda, mas não sei como desenvolver o layout. Aí ele trouxe isso para dentro. E aí eu fiz o desenvolvimento do layout, fiz a instalação remota, inclusive semana passada, instalamos lá remoto o layout, fizemos o teste e deu certo. Então o que aconteceu? Aí sumiu a questão do preço. Aí ela falou assim: ah, passa então, porque daí a gente falou: ó, pra ficar um layout legal, você vai ter que usar a etiqueta desse tamanho. Ah, então passa aí, qual que é o valor? Passamos e fechamos. Então você vê que a gente Uhum. fugiu do preço. Mas por quê? A gente olhou e entregou um serviço por trás, né? Então, o que eu sempre penso, e a gente conversa muito, eu e o meu sócio, é de estar preparado, né? Você chegar preparado no cliente. No começo você tem dificuldade, principalmente se você for pegar um produto que você nunca mexeu, você vai ter dificuldade. Mas depois de um tempo você vai aprendendo, vai lidando, e aí você, pô, acho que aqui é melhor esse tipo de etiqueta, aqui você vai reduzir um pouquinho, aqui você vai ter um ganho. E aí você começa a fugir do preço quando você tem eh, essa capacidade de entender melhor o produto, de poder expor melhor o produto, aí você consegue ganhar não só no preço. Mas no começo, normalmente, É como eu falei, complicado. no começo a gente vai muito pro preço porque a gente quer vender, quer fazer o negócio girar e quer fazer o negócio acontecer. E às vezes estrangular muito, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente começou não no e-commerce, mas na distribuidora, cara, preço. Ah, mas a gente dá um bom atendimento, a gente vai lá, ajeita a gôndola, coloca o expositor para o cliente e tal. Só que no final, a gente tá vendendo para um lojista que ele vai revender o produto. E eu estava acostumado com o mercado que eu estou vendendo direto para o cliente final. Então, no cliente final, você tem uma margem mais legal ali e tal para trabalhar. E será que a gente sempre se mantém no preço? Ou será que tem mercados, por exemplo, a etiqueta, e você não consegue fazer uma diferença? Você acha que existe mercado desse jeito ou não? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, commodity, soja, milho e tal. Cara, não vai conseguir mexer, né? Aí é preço. Agora, tem muita gente que, cara, só é preço. Não sei se foi assim com você no começo, mas, por exemplo, pra mim comprar hoje é um volume legal. A gente tem que desembolsar um valor para poder trabalhar, senão você não tem preço. Agora, quem está começando, como é que. Será que vai conseguir trabalhar realmente nesse preço? E aí acaba inibindo até muitas pessoas de começar, né? E Exatamente. você já começou, então você está com a empresa já tem um tempo. E como que foi para você essa parte? Tem coisa que realmente a gente vai entrar na questão do preço. Sim, eu não Não tenho tem como fugir. jeito. Por exemplo, Enfim. se a gente está com uma cotação de etiqueta, às vezes eu vou olhar, e o cliente até manda a foto Uhum. da etiqueta que ele usa e a gente vê que o fornecedor do papel é o mesmo que o nosso. Sim, Sim, ele está com a mesma qualidade de papel, ele está com o mesmo produto, né? Então ali vai ser questão de preço. Não tem o que fazer. Aí não tem muito o que fazer. É questão de preço mesmo, a gente vê se consegue chegar. No começo a gente fazia muito mais. Ah, não, vamos pegar pelo menos para a gente estar lá dentro do cliente. Hoje a gente já analisa mais. Porque sim. a empresa ela está crescendo, você tem outros custos que você Tem que olhar, tem que olhar. tem que olhar, Porque se senão for ficar estrangulando a margem toda hora, não dá. aí você fala assim, pô, faturei X, mas
e o finalzinho lá, que a gente já comentou da Ah, margem lá, né? Então tem produto que não dá. Agora tem produto que a gente consegue, né? Então, por exemplo, a gente é distribuidor de uma marca de Ribbon que a garantia dele é vitalícia. Então, ou seja, isso é desde que é armazenado corretamente, a sim, gente passa sim. isso para o cliente, mas isso você está colocando confiabilidade no produto que você está vendendo e vem escrito lá no caixa, pô, garantia vitalícia, entendeu? E sim, Aí você consegue gerar um pouco de valor. E aí você consegue demonstrar a diferença. Quando você pega uhum, um produto lá, nesse caso o Ribbon, que é a fita, né, como se fosse a tinta da impressora térmica, você consegue mostrar para o cliente, né, e é visível. Você fala, ó, esse Ribbon que você está usando, como que ele é clarinho? Esse aqui, ó, como tá sim, escuro. sim. Aí você começa a mostrar para o cliente isso daí, porque o Ribbon vai ser mais caro do que o outro, né? Você começa a mostrar, isso aqui vai dar menos problema na sua impressora. É por isso que eu falo, conforme você vai conhecendo o produto, você Você consegue entende, você fugir, consegue fugir do né, preço. na questão do preço e você vai Agora, agregando valor, né? o que que eu penso também? Tem muita gente que pensa, ah, beleza, vocês estão aí falando e tal, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, então eu tenho que brigar no preço. Igual, por exemplo, no Mercado Livre. Hoje, no Mercado Livre, eu vou pegar, vou dar um exemplo, eu vou pegar um produto desse aqui, o cara vai jogar num catálogo. Aí você tem a diferença, cara, se você, é nítido, se você não tiver um preço, você não vai ganhar. Aí nem adianta o cara, às vezes, começar por ali. Ele pode fazer um kit, ele tem outras formas de vender esse produto, mas unitário, volume mesmo, ele não vai conseguir pegar, Sim. que é o que você está falando. Então, tem muitas outras coisas que os caras não tem como competir. E uma coisa que eu penso também, tem muitos clientes, por exemplo, na distribuidora, que às vezes vão ficar pagando prejuízo por atender questão de viagem e tal, vai lá só para atender o cara, tem tudo isso. Só que assim, tem sentido a gente manter um cliente desse na, na empresa? Para a gente atender o cara, mesmo com a margem pequena ou até mesmo zerada, ou tomando prejuízo. Por que que eu falo isso? Porque tem muitos clientes hoje que, para mim, ah, vou pagar, ele vai pagar à vista, por exemplo. Ele é um incentivo para mim melhorar a compra. Não sei se para você lá é assim, tem tipo um cliente estratégico, eu abaixo o preço para poder aumentar meu poderio de compra, né? Mas eu já tive muito cliente que eu tive que fazer isso. Tipo, às vezes só pegar a mercadoria, repassa os custos e a gente solta ali para ter um pedido. Não sei se com você, assim, no começo, eu estou estreando bastante na parte da distribuidora. Como você já tá, né, na rua e tal. Como que é para você essa questão da venda? Tipo, negociar outros prazos? Porque antes da gente vender, gente, tem um negócio primordial, que é o que a gente vai falar agora, que é a compra. Porque se você comprar mal, irmão, você não vai vender. Não é Exatamente. não? Lógico que assim, a gente não aprendeu tudo, né? Tem empreendedor que tá anos aí na frente, só que tem coisas que são beabá. E o que a gente tá falando aqui, falou no episódio passado, é o beabá. Então a gente tem que entender esses pontos, eu acho que para conseguir fazer uma boa venda lá na frente. Eu não sei como é que tem sido para você, negociação, essas coisas para poder vender. Bom, tem coisa que a gente empata. Tem coisa que a gente empata. Tem como. E vou até falar que teve coisas que a gente até tomou prejuízo. Uhum. Então, assim, para não deixar de atender o cliente. O cliente queria uma quantidade de produto, só que a minha compra tinha que ser duas vezes aquela quantidade que ele queria. Sim. Só que para me atender, eu tinha que comprar duas vezes aquela quantidade. Então, prejuízo. Tive que comprar, ficou em estoque, né? Tem produto ainda que nem saiu. E assim, já mais de um ano que eu já vendi para esse cliente e não saiu, porque ele fez uma compra e depois ele mudou a estratégia dele lá e já não utilizou mais aquele Sim. produto. Então acontece sim. E justamente quando vem essa parte da compra, ó, vamos empatar aqui, porque pelo menos a gente faz um volume ali, a gente consegue um preço e a gente ganha lá. Então, por exemplo, que nem está falando aí do e-commerce, né? Hoje você tem o e-commerce e você tem a distribuidora que é a Distribuidor. parte física, Sim. né? Então, às vezes, você vai ver que no e-commerce você vai ter uma margem bem apertada, mas lá na distribuidora você vai ter uma margem um pouquinho melhor. Não Sim. sei se isso acontece, Sim, deve acontece. acontecer. É. Então, às vezes você fala assim, pô, o e-commerce tá me ajudando também lá na parte física, porque eu consigo Sim. fazer uma compra maior e a margem é apertada aqui, só que lá no físico você está aumentando a Muito margem, maior. né? Muito maior. Então a gente percebe isso. Quando a gente vai concorrer com o que acontece de cliente falar, ah, mas eu já compro lá no e-commerce. Então, quando a gente vai concorrer com esses clientes do e-commerce, às vezes a gente tem que ajustar um pouquinho o preço para conseguir vender. O Entendi. cara que já está acostumado a comprar no e-commerce.
Mas em contrapartida, aquele cliente que já compra no físico, aí a margem já, pô, fica show de bola. Por quê? Porque eu estrangulo aqui no e-commerce, mas lá tem uma margem bem melhor. Mas é esse cliente que vem do e-commerce, ele aumenta o meu poder de compra. Sim. Porque eu baixo o preço para ele poder comprar, mas começa a comprar mais também. Aí eu consigo melhor, que é o que você está falando, consigo uma melhor negociação de prazo, de valor, enfim, né? Então eu acredito que isso acontece com você também. Você tem essa diferença de Hoje sim, preço em distribuidor e e-commerce. cara, hoje sim. Você tem um E valor mais apertado no e-commerce e no não, o distribuidor um valor. e-commerce, o e-commerce, o complicado dele é o seguinte, que você é estrangulado nas margens, né? Então, por exemplo, você vai vender o produto ali mais barato que no e-commerce, mas às vezes você vai vender no Mercado Livre, por exemplo, é 34%. Aí você pode estar olhando aí, né? Ah, não, mas eu tô olhando aqui para anunciar é R$ 6 mais 19%. Só que quando você vai olhar, por exemplo, um produto de ticket baixo, às vezes R$ 6 é 50% do produto. Quando você está falando de um produto de R$ 100 ali, isso já abaixa. Só que quando você pega 19 mais R$ 6, você está falando de 20 e poucos por cento. Você sabe que na rua, por exemplo, você jogar isso, você pode pôr um carro, pôr um vendedor. Então Exatamente. você tem essa margem ela é um pouco mais apertada, só que tem a grande diferença. O cliente está dentro da minha base, que é, eu acho que na onde a gente ganha realmente dinheiro. Porque, por exemplo, eu vendo bastante no e-commerce, só que eu não tenho um dado de cliente. Exatamente. Então, agora a gente tem as métricas lá, né, de recorrência e tal, a gente vê que os clientes voltam, compra, só que eu não tenho esses dados. Eu tenho o site, tudo certinho e tal. Só que quantos dados de cliente você tem registrado hoje? Porque eu acredito que não vale a empresa, né? Porque tem vários tipos de venda. Eu acho que eu penso assim, vai chegar um ponto, falar, pô, pega essa empresa aqui, eu vendo ela, e não vai deixar de ser uma venda, e com dinheiro no bolso. Eu acho que é uma grande venda, Exatamente. né? Onde a gente pega um valor ali legal. Só que se não tiver base de cliente, o que que vai adiantar a gente trabalhar? Então, a questão da compra é muito importante, para voltar na linha de raciocínio. E o que que acontece? Se eu não comprar bem, eu não consigo atender o cara lá na frente bem. E aí, como é que a gente vai dar? É, venda, pós-venda e revenda. Porque não é só vender, gente. Você vai lá, pô, vendi, legal. Cliente que se vira. Ele se vira lá. Geralmente o que acontece no e-commerce. No e-commerce é assim. Às vezes você vai comprar, por exemplo, uma impressora, cara, passou 7 dias, os caras não vão dar um atendimento igual você dá. Não, não vai. Porque E, não. e o que eu vejo, não sei se isso acontece com você, é vocês, pelo fato de ser o e-commerce, né, você não está físico, você não consegue controlar algumas coisas. Por exemplo, eu vejo muita, quando eu converso com algumas pessoas, muita questão de devolução. E às vezes você não controla. Por quê? Né? Que é uma coisa que tem que se pensar também, né, quando você Sim, vai para o sim. e-commerce. Porque às vezes realmente o produto não está legal, mas a gente sabe que tem muita má fé aí, né? Então pega, devolve outra coisa, faz isso. E aconteceu. Hoje eu fui de ver as devoluções, né? Inclusive, quem viu as devoluções está ali atrás da câmera ali. O que que acontece? Né? Hoje ele mandou uma foto para mim, a gente cortou, comeu o produto, alimento, comeu o produto, eu não gostei. Ela passou uma fita preta de isolar fio e ficou E puto. é um produto que você não vai aproveitar Não mais. tem como. Não tem como. Ah, pô, aí tem os meios. Você pode fazer uma nota de devolução para dentro da empresa, bater no imposto. Só que se você não olhar, se você não tiver ali e organizar isso, cara, é dinheiro perdido. Se a gente, no caso disso, a gente demorou para olhar. Às vezes poderia ter recuperado o dinheiro. E muitos clientes, cara, acontece isso. O cara não olha. Porque no físico eu acho que é mais fácil de olhar. É, Deu um isso. problema uma vez na distribuidora com outro produto nosso. A gente foi lá, o cliente falou, não tá vendendo o produto. Aí o que que a gente tem que fazer? Retira, porque senão a gente não vai dar uma revenda no cara. Senão a gente ganha dinheiro. Porque a gente faz a primeira venda para empatar, a segunda, terceira, quarta, quinta venda, a gente começa a ganhar dinheiro, né? Não sei se Exatamente. é assim para você, Acontece muito. mas, mas é o que acontece com a gente agora no e-commerce. Eu vou dar a segunda venda no cara, o que que vai acontecer? Eu vou ter que pagar de novo 30%.
Agora, no físico, não. Eu fiz a venda no cara, mantive ele ali, vou conseguir vender várias vezes para ele. Então, isso eu acho que é um importante numa venda. O e-commerce, tá, gente? É importante. Não tô metendo pau no Não, e-commerce, não. a gente está passando aqui Porque mais ou menos o que acontece para. porque assim, às vezes a pessoa olha e fala, ah, pô, os caras tá reclamando do negócio. Não é isso. É que você tem que analisar também todos os canais de venda, porque é uma dor de cabeça. É igual o cara fala, não, vou começar a vender no. Falar, puxar o lado aqui pra mim, ah, vou começar a vender no e-commerce. Aí o cara quer começar Mercado Livre, Shopee, Magalu, Shein. Você tem, cara, 15 plataformas para você começar a vender. Aí ele para de olhar uma devolução, para de olhar se o marketplace está pagando ele correto, se realmente é a margem, o que que vai acontecer com a venda? Ela foi destruída, porque uma Destruindo. devolução, você perde o valor ali que você ganhou, né? Igual, eu lembro também da primeira venda, assim, que acho que o ventilador tinha dado R$ 150. Eu falei, nossa, pus R$ 100 no bolso. Aí você vai fazer conta, você vai ver que você pôs 10, né? Então você tem que vender, tipo, 100 ventiladores pra você começar a ganhar alguma coisa ali. Aí eu não sei como é que foi pra você, né, nessa questão. Mas pra mim, no começo, eu ficava pensando, eu falei, pô, mas vou resolver minha vida agora, né? Ganhava 600, 800 reais. Falei, tá fácil, que vou pôr o dinheiro no bolso e depois deixar estando na empresa. Depois que a gente vê que não é bem assim, né? E puxando um gancho aí, que a gente entrou nesse assunto mais a fundo do e-commerce, por exemplo, o assunto é venda. Como que você fez esse começo da venda? Que nem a gente fala que, a gente comentou aqui, a pessoa vai começar, né? Você está começando, quer empreender. Ah, vou começar no e-commerce que, né, eu já tenho uma plataforma ali que vai estar vendendo para mim, né, entre aspas, claro que depende do seu anúncio, depende das suas fotos, do vídeo que você vai fazer. E só que a gente sabe que muitas pessoas que estão começando não têm grana, cara. Tá começando ali sem dinheiro, entendeu? Como que você fez esse começo? Você teve algum aporte? Você teve algum investimento? Como que foi que você fez essa análise e, pô, eu vou começar a vender o ventilador, que eu acho que foi o caso seu, o Foi. ventilador. Como que você fez essa análise? Você buscou o distribuidor ali, olhou o preço para falar, pô, vou começar e vou ver o que que vai dar isso aqui. Cara, o primeiro ponto que eu lembro, assim, porque vai acontecendo várias coisas, né? Então você vai lembrando por parte. Primeira coisa que eu, para começo, assim, porque cada ponto é um ponto, né? Então, você começou de um jeito, o pessoal que tá assistindo fala, mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer isso? Eu já tava vindo de um e-commerce. E aí, o que que acontece? Tava com os meus 18, 19 anos, o e-commerce estava quebrando. Então, uma empresa que está quebrando, cara, é duas coisas. Se você reclamar ali, você vai embora, tá? E isso é particular de cada um, tá? E pra mim tava cômodo estar ali, porque eu tava aprendendo muita coisa, porque era uma coisa tudo nova pra mim. Então, 2017, 2018, pô, eu não tinha tanto entendimento de falar assim, pô, dá pra comprar pela internet? Era meio leigo, né? E aí eu comecei a aprender isso daí. Primeira coisa que na hora que foi sair dali, que eu vi que tava quebrando e tal, eu comecei a pesquisar fornecedor. Então, por exemplo, o que que eu tenho na cidade? Por quê? Na época eu estava fazendo um curso de logística na ETEC, no Antônio Devizati aqui. Sim. E, cara, logística você sabe como é que é. Hoje você tem que entregar os produtos e tal. Não adianta eu pegar um produto que está fora do estado. Eu nem sabia negócio de CMS, PIS, nada disso. Qual que era a minha preocupação? Não, Até hoje tem gente que não tem a noção. gente E o que que acontece? Eu falei, pô, mano, eu só tenho uma motinha velha. Como é que eu vou tal lugar para buscar um produto? Então aí eu comecei a pesquisar lá, entrei no negócio de dropshipping. Só que tinha um outro conceito também que chamava cross-docking. O dropshipping eu vendo, você é meu fornecedor, você vai mandar para o cliente. O cross-docking eu vendo, vou buscar no fornecedor e eu mando para o cliente. Então você vai inverte ali um pouquinho. Então eu não trabalhava com estoque. Então a gente foi na JR Flocão e a gente começou com R$ 800 do meu sócio. Que falou assim, vamos pôr uns produtos ali da Multilaser, que eram uns negócios de ginástica, e vamos colocar. E aí foi quando a gente. Eu lembro que aí começamos a fazer anúncio, fazer foto. Tinha outras regras no mercado também. Então, hoje, se você for começar, você vai ter que estar melhor. Porque eu falo, é assim, antes pandemia e depois da pandemia. Porque, cara, o mercado ele teve que ficar profissional, né? Antes não era tanto.
Então você fazia ali, não que você não tinha que fazer boas fotos, bons anúncios, mas eu precisava, o que que eu entendi? Eu falei, bom, preciso achar um produto rápido e ter como me buscar rápido, e eu preciso ter um lugar onde eu vou ter cliente, porque é as duas coisas. Se você não tem um produto e o cliente, não adianta você vender. Então, o que eu fiz? Pô, pesquisei as empresas aqui, aí tinha uma empresa ali em Laço, da JR Falcão ali. Falei, beleza, dá pra gente buscar. Preciso relativamente de pouco dinheiro para comprar. Falei, tá bom. E pouco dinheiro assim era R$ 200, R$ 300, dava pra comprar. Aí o que que a gente fez? Pegou, anunciou os produtos, vendia num dia, a gente já buscava. Porque na época, hoje não é assim, mas na época era 2 dias para você enviar. Então eu tinha um tempo ali para fazer esse produto. Então, tipo, pô, Tá, é muito mais. Era cômodo fazer isso. Então, esse foi o jeito de eu explicar. Agora, quando a gente foi mudando, né, de produto, a mesma coisa, cara. Eu olhei, tem um sistema que é tipo um sistema caracol, né? Então a gente vai olhando ali, o que que eu tenho perto aqui? Pô, quem tá em São Paulo, 25. Ah, tô perto da 25. Então vou pegar ali, vou ver o que que dá pra mim subir e vou ir escalando até você achar fornecedor em outro estado. Aí você vai entender de ICMS, então você vai trazer. Mas o começo foi assim, cara. Não precisei de. Porque assim, é relativo, né? A gente falar tanto dinheiro, porque talvez para você, sei lá, R$ 800 pode ser muito ou pode ser pouco. Então é bem relativo. Mas para mim na época era pouco, porque eu tinha um dinheirinho guardado e foi meu sócio que colocou ainda. Então não era tanto caro assim para a gente investir. Colocamos e começamos a fazer o retorno. E no final a gente nem vendeu o ventilador e só foi para startar a conta e fomos vender almofada, depois começamos com varão e aí estabelecemos na parte de alimento. Que aí a gente, né, tá em Marília, né? Captando alimento, então foi mais mas fácil. vamos aproveitar, né? É, já vamos aproveitar. E E para você, como é essa que foi? parte, só para a gente finalizar essa parte do e-commerce aí ligada à venda, a venda do e-commerce ela é diferente. Eu acho que a venda do e-commerce ela está no anúncio, né? Acho que um anúncio bem feito, Sim, você, é claro, tem preço, é o que a gente está falando, tem preço, tem o patrocinado, ADS, enfim. Mas eu acho que o anúncio também ele contribui bastante. Por que que eu falo? Porque a gente faz mais ou menos uma análise assim, né, na venda física. Ah, eu tenho que prospectar 100 clientes para tentar fechar a venda com um a mais ou menos 10, que eu acho que 10 é um sim, número que é o é ideal. É bem, o ideal. bem otimista e bem Sim, bacana que, pô, você prospectou 100 e fechou 10, tá show de bola. Como que é isso lá? Essa parte que nem da parte física que eu tenho que prospectar para ter venda, isso aí é igual na questão do anúncio, você tem que fazer muito anúncio para tentar ver qual que performa melhor. Como que é que você faz é que essa sim, parte? foi igual eu tava te falando, por exemplo. Porque a gente depende, já brincou daquela brincadeira, o mestre mandou? Então, é a mesma coisa. Porque o que que acontece, cara? Quem começou vendendo no Mercado Livre, Shopee, vai entender o que eu vou falar. Você começou a vender hoje. Pode ser que ano que vem a regra vai mudar tudo. Então, eu vou falar o que eu comecei e o que eu faria hoje, por exemplo, para começar, para startar uma conta. Porque eu acho que ficaria mais fácil para o pessoal entender. Perfeito. Porque assim, ó, eu comecei vendendo lá. Primeiro, eu não tinha taxa fixa. Então isso já, cara, ajuda muito. E a gente não tinha um catálogo, que é basicamente, aí para quem não conhece, é basicamente uma vitrine dentro do Mercado Livre, na onde vai disputar, tipo assim, 100 lojas pelaquele espaço. Então ali, basicamente, é uma guerra de preço. Se você não tiver preço, você não vai vender. Então na época não tinha isso. Então o que que dava certo? Quantidade de anúncios. Hoje também dá certo, porque quanto mais anúncios você tiver feito, ranqueado, bem posicionado, que é a mesma coisa da página do Google. Você vai pesquisar um negócio, você joga no Google lá, você não vai andar na terceira página, quarta página para pesquisar um negócio. O Mercado Livre é a mesma coisa. E aí você solta aquilo lá. O que que vai acontecer? Se você conseguir ranquear um produto para a primeira página, cara, você vai ter muita venda, você vai Uhum. vender todo dia. Você vai vender todo dia, sem exceção, assim, você vende todo dia. Só que era muito fácil você fazer isso. Então você fazia, tipo, 100 anúncios de um, sei lá, vou pegar um produto desse daqui e vou fazer 100 anúncios. Você soltava. Não tinha o chat, né? Então poderia usar o chat ali para você fazer mais rápido.
Só que você conseguia fazer ali com boas palavras-chave e tal. Foto era o diferencial. Por quê? É Você igual que eu está falei, assistindo esse antes podcast, tá? Vou deixar uma promoção aqui para vocês. Na sua primeira compra, tá? Em doces na Facina, que é a patrocinadora oficial desse podcast, você vai ganhar um cupom de 10% de desconto, tá? Vou deixar o QR Code que vai aparecer aqui em um dos lados e o link na descrição, tá? Já vai estar contando ali com desconto, tá? O cupom que você tem que colocar. Agora vamos voltar para o podcast. Por quê? É igual eu falei, antes da pandemia, o mercado ele não era igual nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, era um negócio mais profissional. Até hoje aqui no Brasil, cara, poucas pessoas você vê que o cara tá vendendo na Amazon. Por quê? Você tem que configurar uma etiqueta, você tem que configurar um código EAN, então a complexidade para vender ela é mais Ela difícil, é maior. ela é maior. E aí o Mercado Livre era meio que terra de sem lei, assim, você pegava, anunciava e tal, você vendia. Então, se você fizesse o mínimo de organização, Já você ia vender. Aí, beleza. Então, você fez ali bastante anúncio, um mínimo de organização. O mínimo que eu falo é você pegar esse produto aqui, fazer 3 fotos, uma boa descrição e um título. E você tem um preço razoável ali dentro do mercado, você consegue ranquear. Quando vem o período da pandemia e depois passando para cá, o mercado ficou mais profissional. Começou a entrar taxa fixa, emissão de nota, cara, você não emitia nota no Mercado Livre. E aí você começa a padronizar um negócio. Aí o que que acontece? Se você vai lá e faz o básico, hoje você não vende mais. Por quê? Se você não for uma pessoa que você consegue hoje fazer o melhor lá dentro e usar a ferramenta, porque Mercado Livre tem ferramenta de IA. Então a gente está falando assim, parece que é um negócio simples, é só anunciar. Talvez hoje você vai anunciar, você não vai vender. Porque aí você tem a complexidade do seu produto não cair num catálogo, do seu produto não ter preço para trabalhar, e aí você caindo no catálogo você não consegue, e a questão do full. Só que você pode fazer o quê? Faz boas fotos, pega um chat, pega apropriado do Mercado Livre, e você começa a criar fotos. Você vai criando fotos lá, bonito. Tem que ter vídeo hoje, se não tiver vídeo, você não vende. É bom, a gente tá fazendo tudo isso daqui, por quê? Nem precisa estar com a parte visual feita, entregar uma audiência e tal. Mercado Livre, cara, a mesma coisa. Se o cara não vai lá, faz um vídeo, se você não faz uma live, o cara não vai vender. Então tem que ter toda a parte profissional. Você entregou a parte profissional, aí é certeza que você vende. E dá para você correr nessa briga aqui fora de preço. Igual, por exemplo, a gente pega a maioria dos produtos, a gente não entra em catálogo. A gente vai brigar ali num kit, numa venda mais em atacado, em outras vertentes. Então dá para você achar ainda mercados. Igual, você pega a questão do mercado de doce, né? Ele é relativamente novo, porque ele começou na pandemia. Tinha ali um pouco e tal, mas ele é novo. Não é como um eletrônico, um cosmético e tal, que é mais complexo. Então, você poderia começar mais fácil, só que hoje, cara, você tem ferramentas. Então, eu acho que hoje está mais fácil para começar do que antes. Por quê? Porque hoje, basicamente, seus concorrentes têm que vender com nota. Esse é um ponto. Porque você sabe, você está no físico. Às vezes você tem um cara ali que você sabe que a diferença dele é a nota fiscal, com certeza. não é verdade? E o e-commerce hoje é isso. Então, ali 5, 6% de nota Já faz a diferença. faz uma diferença. Às vezes você ganha uma buy box ali, um catálogo. Cara, você ganhar um catálogo, você tá feito. Você vai vender muito, muito mesmo. Então, essas coisas você tem que precificar bem para você poder vender bem. Eu não sei como é que é para você na parte física, mas hoje dentro do e-commerce, para você vender online, é isso. Isso brigando ali, né, no marketplace. Agora a gente está fazendo uma transição para começar a vender no site que era onde a gente tem ali investir em tráfego, mídia e tal, que basicamente a venda sempre vai ser isso, cara. Então, você precisa ter um bom produto e você precisa ter uma boa audiência. Se você não juntar essas duas coisas, você não vai conseguir. Aí depois vem tudo. Porque eu posso pegar um negócio para você aqui e vender. Eu fiz uma venda. Só que aí a gente vai para outra camada. Eu comprei bem para ter lucro ou não, mas a venda em si ela existiu. Então, essas coisas que a gente precisa padronizar, né?
Então, hoje no e-commerce a gente vem padronizando isso daí, porque vem mudança de regra toda hora e tal. Mas eu sinto que, por exemplo, no físico é um pouco mais fácil, porque você, lógico que o mercado ele determina o jeito que você vai vender e tal. Só que eu sinto que, por exemplo, quando você está lá no cliente, você consegue mostrar uma vantagem, é você e o cliente ali. Eu acho que você consegue repassar em preço. Agora, na internet, cara, o cara abre Mercado Livre, Shopee, Shein, um monte de lugar. Se eu não ganhar no preço, se eu não ganhar, então você para quem vai comprar agora, ele não fecha. Não Exatamente. sei como é que é pra você, né? Mas pra mim, hoje, eu tô sentindo a grande diferença nisso. Se eu der um bom atendimento, dar um pós-atendimento ali, eu sei que eu vou vender de novo. Agora, no e-commerce, eu não sei se eu vou vender de novo, Não, exatamente, entendeu? exatamente. E no físico, você comentou um pouco do e-commerce, no físico, quando você já tem uma empresa que já é um pouco maior, o que que eu vejo? Você tem que estar com todos os setores trabalhando na mesma sintonia. Isso é uma dificuldade. Por quê? Eu já recebi reclamação de cliente, né, falando assim, pô, cara, a- as impressoras estão funcionando bem, mas do meu concorrente, né? Mas eu tô chateado porque não me mandaram uma nota ou não me mandaram um boleto correto. Então você vê que às vezes um detalhezinho, às vezes você construiu toda uma venda, construiu todo um relacionamento com o Sim, cliente, e às vezes o problema não está nem no produto, no serviço que você está prestando, mas às vezes está num contrato que você não fez direito, num boleto que você não fez, numa cobrança que você fez errado. Então você vê que é o que a gente fala, é uma engrenagem, né? É uma sim, engrenagem. Cada, né, o e-commerce tem a sua dificuldade, o físico tem a sim, sua sim. dificuldade também. Então, eu acho que é importante sim o relacionamento. A gente preza muito por isso, de criar um relacionamento com o cliente, né? Ser verdadeiro. Se não tem a necessidade do cliente comprar aquele produto, a gente vai falar, pô, não tem necessidade de você comprar isso Sim, aqui. sim. Eu poderia até vender, mas não tem a necessidade de comprar isso aqui. Então, é ter essa sinceridade, né? E falando um pouquinho de venda, a gente esse assunto ele sempre vem à tona quando a gente fala de venda. Você acha que venda é perfil, é dom, ou você acha que é técnica? Eu Qualquer acho um que é. pode vender? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu mesmo era assim, eu sempre protelei de começar a empreender, e eu sempre falava para minha esposa, falava, eu não tenho a parte de venda, eu não sei vender, eu sou um pouco tímido, então eu acho que o negócio não vai acontecer, não vai para frente. O que que você tem? Qual que é a sua visão que você tem? Um tímido vende, o que que é? É técnico ou é dom? Eu acho que qualquer pessoa vende, cara. Qualquer um. Eu acho que assim, né? Igual o Danilo estava falando, questão das engrenagens e tal. A venda é a mesma coisa. É questão de você, cara, treinar. Então, é igual a gente tava comentando, né? Não tem como você fazer 500 ligação, 500 atendimentos e ficar ruim, cara. Não tem como. Lógico que você tem que. É igual esse podcast aqui. A gente começou, tá no segundo episódio. Quando eu tiver no 1000, isso daqui vai estar totalmente diferente. Vai ter mais coisa aqui, vai ter as coisas. Então a gente tem que estar sempre pegando. Igual a gente fez, sentou, falou, ó, erramos nisso, tá, tá, tá. O que que eu vou fazer para melhorar? E igual eu falo, né? Eu tenho 26. O vendedor que trabalha comigo tem 50. Aí tem uma diferença. E você vê que pô, você tem muita coisa também que você às vezes não presta atenção. Por experiência mesmo. E só que qual que é o ponto? Quando o cara começa a vender no online, ele fala assim, pô, mano, tá fácil, é fácil vender, qualquer um vende. Só que quando você vai pra rua, aí o negócio muda. Porque aí você tá frente a frente com o cliente. É fácil você quebrar uma objeção num vídeo que você gravou 50 vezes. Entendeu? Exatamente. Por quê? Você treinou a técnica, você treinou os gatilhos, você treinou toda forma para poder fazer aquele vídeo acontecer. Então, se você não souber um negócio muito bom, você não, aí você fez errado. Então, eu creio que é 100% técnico, tá? Cara, tem gente que tem perfil ali, aquele vendedor que fala, e tem aquele, né? Não, Aquele sempre tipo, tem. tipo, aquele cara que fala e tal. Só que se ele não tiver técnica, e eu acho que o que é primordial é que, cara, todo vendedor não tem. Não tem, cara. É muito difícil, tipo, você pegar um cara que tem tudo isso. É um cara saber quebrar objeção,
ele tem a questão, né, da técnica, que é a objeção, só que o vendedor mesmo, raiz lá, o cara que vai bater pasta e tal, ele é horrível para preencher as coisas, cara. O cara não preenche, ele não consegue metrificar dado. E aí, o que que acontece? Você que está numa parte de Gestão. gerenciamento, como que você gerencia? Que você controla, por exemplo, que o cara tem, quando que ele vai passar lá no cliente de novo, qual que é a rota dele. Então, minimamente de organização, o cara tem que ter. Agora, quando você pega um vendedor que ele tem essas três coisas mínimas, você vê que ele se destaca. Porque o cara chega lá, ele sabe quando que ele tem que dar reposição no cara, porque a gente tá no mercado que não é que a gente vende uma vez e fica, mês que vem ele tem que ir lá de novo. Então ele sabe o dia, quando que ele tem que ligar, qual é o grupo de vendedores que ele tem de clientes que ele tem que ligar. Então a questão, eu penso assim, tem que ter muita técnica? Tem que ter muita técnica. Só que se o cara não tiver organização, cara, não vai. Não Definição das vai. coisas, né? E assim, tá, gente? A gente não tem empresa aqui multimilionária, não é nada disso. Só que o que acontece? Eu falo por mim, que a gente peca em coisas que não tem sentido, sabe? E se a gente quiser escalar, ter mais venda e tal, montar time, tem coisa que tem que mudar, igual o Danilo falou. Se você não tem todas as engrenagens ali, beleza, fizemos um monte de nota e tal, fizemos tudo certo. Chegou lá o menino que tem que mandar a nota, mandou a nota errada com o nome do outro cliente. O que que vai passar pro cliente? Que tipo de empresa que é? Desorganizada. Aí adiantou o vendedor fazer um bom atendimento, o marketing ter feito um vídeo bonito, tudo as coisas. Não adiantou nada. O que que vai adiantar? O menino lá estragou o negócio. Aconteceu E uma. aí, tá gostando do nosso podcast? Então continua ligado aí que já já voltamos. Mas antes disso, vou dar um recado rapidinho para vocês. Vocês que estão nos acompanhando aí, eu vou deixar o nosso QR Code aqui da ADM Solution, que é um dos nossos patrocinadores, para que você possa fazer a compra lá de impressoras, suprimentos, que são as etiquetas para e-commerce, ribbon. Então, faça a leitura do QR Code ou acesse o link na descrição para ter esse super desconto. Então, vou Aconteceu voltar para o podcast. um fato com a gente esses tempos atrás, mas é aquilo que eu falo. O bom é que tinha um relacionamento muito bom com o cliente. Sim. Então, assim, apontou lá no sistema do banco que o boleto estava vencido. Protestou o cliente. Não, ainda bem que a gente chega, porque a gente chega e avisa antes, né? E aí eu passei pro vendedor, né, que é o meu sócio, falei, ó, conversa lá que tá vencido o boleto. E aí o cliente falou assim, eu paguei, tá aqui o comprovante. E aí qual que era o erro? Foi feita uma nota, gerou o boleto em cima daquela nota, depois a nota estava errada, se cancelou a nota, mas não se cancelou o boleto. Entendeu? Aí é o que você tá falando, passa a desorganização, Sim, entendeu? sim, Passa essa desorganização. Mas assim, ainda que a gente está no começo, então assim, não vai ser crucificado ninguém, não é nada disso, viu, gente? A gente vai errar, vai tropeçar, né? Mas é toda a história, né? Para quem acorda cedo e sabe para onde está indo, até o tropeço faz sentido. Então, assim, vai sim. tropeçar, vai errar, Tem. vai fazer coisa errada, mas ajusta. Pô, vamos sentar aqui, vamos ajustar. Qual que é a próxima regra? Ó, cancelou nota, cancelamento de boleto em Aí você seguida, começa a né? criar um sistema de trabalho. E eu falo muito pela gente, a gente não teve, falo por mim, na verdade, a gente não teve tanta educação assim, pra você falar assim, ó, você tem que fazer assim, você tem que olhar o imposto, você tem que olhar isso, você tem que olhar aquilo. Aí você começa a entender que a empresa não é só comprar e vender. Aí você tem que ter um gerenciamento, você tem que ter um controle. Por exemplo, o e-commerce, né? O e-commerce, cara, vender às vezes é 40%. Não que venda não é importante, tá? A venda tem que ser o motor da empresa. É o coração ali, né? Só que se Nossa, você não controlar custo, não controlar devolução, não controlar as coisas, não adianta nada você vender. Quanto mais você vender, mais você vai tomar. Então, passa muito por isso. Eu acho que que as pessoas falam, pô, vamos vender no digital. O digital você não precisa pegar fisicamente, ir lá olhar para o cliente e tal. Não é que seja mais fácil, mas você inibe muitas coisas, né? Você passou lá para a expedição foi lá e montou a carga para o cliente errado. Como que você vai entender o cliente depois? Tem que ligar pro cara e pedir desculpa.
Isso é normal, gente. As pessoas às vezes não é que tem que normalizar o erro, mas, cara, isso acontece. Você tá com empresa, você tá com pessoas, a pessoa vai lá, o dia chegou lá mal e tal, vai fazer o errado. Cabe a você, como gestor e parte de vendedor, criar um processo para isso. Que é o que você está falando. Se não tiver processo para controlar as coisas, como é que nós vamos controlar? Não Não controla, tem como. não controla. Não tem como. E aí, nesse caso também, é que começa a entrar algumas partes de tecnologia, né? Se Sim, você começa a trazer sim. um sistema, se começa a trazer um leitor de código de barra para a etiqueta que você está carregando para saber se é correta, enfim, começa a entrar um monte de coisa aí que ajuda na venda, né? Porque a venda a gente conquista ali o cliente, que é aquela mesma história que a gente conversou no primeiro episódio. Às vezes eu tenho que subir 20 degraus para conquistar aquele cliente, vou subindo, 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 subindo. Só que um erro que eu faço, eu perdi, cara. Sim. Então é importante sempre estar vendo esses, como o Breno falou, tá? Não vamos crucificar quem errou, é normal. Mas, e a gente até entende, porque quem está começando, você vai ter que vender, você vai ter que Tem que emitir nota. Se levar uma empresa. você está no e-commerce, você vai ter que fazer o anúncio, você vai ter que fazer a expedição. Se você está com uma loja física, você vai ter que organizar a loja, você vai ter que ficar vendendo, você vai ter que fazer a entrega, enfim. Então a gente sabe que isso aí é normal. Mas a Cara, venda, só um negócio que eu vejo às vezes. Tava sendo cancelado já. É. Às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas filmando, né, embalando e tal. Aí aquela pessoa ali, ela tá começando, é o primeiro pedido dela. Aí você começa a ver que cara, naquela filmagem tem tanto processo, que aí você começa a ver, cara, quando você coloca uma pessoa ali, parece que o negócio desmonta tudo. Por quê? Tá, bom, vou pôr meu irmão. Aí seu irmão chega lá para vender o mais novo, geralmente é o mais novo, né? Você coloca o mais novo, o que que vai acontecer? Ele vai embalar tudo errado. Ele vai fazer o negócio. Então você começa a ver que, cara, ah, não, é melhor trabalhar sozinho. Isso faz sentido você trabalhar sozinho, cara? assim, ó, no Dentro começo, desse, no todo esse cenário? começo, você no começo fala assim, ah, eu não vou passar não para, por mais que você trouxe funcionário para Sim, dentro da sim. empresa, fala, ah, eu não vou passar isso aqui não, porque esse cliente aqui é importante e tal, né? Mas hoje não faz sentido. Uhum. Mas eu vou falar para você, se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia falar assim, ah, dentro da possibilidade seria bom trabalhar sozinho. Sim, porque eu tenho o meu jeito, tá? Mas isso não faz sentido, né? Porque é a história que você falou, você desconstrói, é a mesma coisa numa reforma de casa. Sim. Você vai desconstruir, vai virar aquela bagunça, mas para algo melhor, né? Para algo maior. Você não vai reformar uma casa para ficar pior do que ela estava. Então, quando você traz alguém, muda-se os processos, acontecem os erros, mas é para algo melhor. E às vezes a gente é resistente, você mesmo me cobrou muito, ó, cara, põe uma pessoa ali, ó, põe uma pessoa ali que vai melhorar. E a gente é resistente principalmente pela questão financeira, né? A gente Sim, pensa muito sim, no financeiro. sim. Não tá errado de pensar no financeiro, tem que ter o controle, não é isso que eu tô falando. Mas a gente sempre coloca o financeiro em primeiro lugar. E quando a gente quebrou e trouxe uma pessoa lá para nos ajudar numa determinada tarefa, a gente percebeu que foi instantaneamente a coisa melhorou. Por quê? Aí você foca mais naquilo que traz resultado para a empresa, né? Você vai fazer uma estratégia melhor, ou você vai fazer um atendimento melhor. A venda sobra mais tempo para venda, porque é o que você comentou, é o motor. A venda é o motor de toda a empresa. Então, assim, se você que está começando ah, mas eu sou tímido, que foi o que a gente falou aqui. É dom ou é técnica, né? É técnica. Você vai treinar isso daí, você vai conseguir vender. Então, é ter essa ciência de que você vai começar e você vai precisar vender. No começo vai errar. Sim, sim. Tem como, cara. Eu lembro no começo que eu tinha que ligar para cliente também, que eu às vezes ficava ligando, e às vezes você fingia que a ligação deu problema porque você não conseguia falar. Você desligava o telefone, deu problema. E aí depois você pegava por ali, ó, deu problema aquele dia a ligação e tal. Não, é só assim que a gente aprende, né? Tomando as Nossa, porradas. o medo é complicado, né? E não é, a gente tava até conversando esses tempos aí, falando, o medo ele vai te travar de muitas coisas. Se vocês forem cristão ou não, ou quiser ler a Bíblia só por cunho de conhecer mesmo, lá fala, se você tiver medo, Deus não libera as coisas. Então,
muitas das vezes a gente tem medo de fazer as coisas. Lógico, não estou falando para a pessoa ser irresponsável, né? Porque você vai trazer uma pessoa, você tem responsabilidade ali. Todo dia, quinto dia útil, você fica pensando, fala, pô, cara, vai dar pra honrar? Então tem tudo isso. Só que, cara, se você também não traz e cresce, não vai. Então é duas linhas, cara, que você tem que ficar equalizando toda hora, né? Então, beleza, agora tá rodando. Legal. Só que você tá rodando, sei lá, R$ 80.000 mês. Você pensa assim, falou, cara, mas eu quero ir pra 180. Você já começa a pensar, falou, pô, lugar já não dá. Aí eu já preciso de mais dois vendedores. Aí eu já preciso de mais isso, aí eu preciso daquilo. Aí você já começa a olhar. E o tempo pra treinar tudo isso, pessoa? Assim, contar que para você, que você falou, você fatura 80, vai subir para 180, você tem que ter um poder de compra muito bom também. Você tem que Maior, aí estamos falando de maior. financeiro mesmo. Sim. Você precisa ter tá bem ali estruturado financeiramente, porque você precisa comprar mais, você está colocando gente para Sim. vender, né? E você coloca gente para vender e não tem produto, aí, né? É aquilo que a gente está falando da engrenagem, é uma coisa puxando a outra, né? Nesse ponto que você falou aí da Bíblia, que fala da coragem, de não ter medo, é, não é pra gente ser inconsequente, tá? Ah, Sim, não, não vou ter sim. medo, então agora eu vou comprar não sei o quê, vou comprar não sei o que lá e Deus É, vai me sim, abençoar. sem olhar tudo. É, Aí também não. mas é aquela história assim, pô, esse problema bateu na minha porta. Chegou aqui, um cliente me falou se eu consigo atender ele nessa parte, mas eu vou ter que fazer um investimento aqui. Eu gosto de usar muito uma frase que o Caio Carneiro fala, que é: dá o passo e Deus dá o chão. Uhum. Não é ser inconsequente, mas é assim, pô, eu vou dar esse passo aqui, que é a história que eu falei, trouxemos a funcionar e a coisa aumentou. E se não desse certo? Passinho para trás. Ó, não deu certo, Vai ter que dispensa, reduz, né? Arruma a casinha e bola para devolver. frente. Então, assim, mas como que a gente vai saber se vai dar certo ou não, né? Tem que Tem que fazer, né? Não é nem tentar, vai ter que fazer mesmo. E assim, já puxando um negócio que a gente falou do primeiro podcast pra cá, o que que acontece? O tema foi, 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Só que a gente tem que entender um outro negócio também. 80% das pessoas que estão ali para empreender, não é porque o cara tá tranquilo no emprego dele, ele tem um conhecimento muito alto de gestão, de venda, é um cara que, sei lá, trabalhou no banco 30 anos, tem um grande conhecimento, uma grande rede de contato e tal. E aí o cara vai empreender. Não estou falando que é mais fácil pro cara, mas o nível de conhecimento que ele tem vai errar em coisas simples que a gente errou, por exemplo. Com certeza. Entendeu? É igual, eu errei num negócio simples que agora a gente está fazendo uma redução, que é no fluxo de caixa. Eu falei desse, não ia errar no fluxo de caixa. Então, assim, tem essa consequência também. Agora, será que 80% dos empresários também respira um momento para falar assim, pô, cara, deixa eu analisar o que que eu tô fazendo? Porque como você falou, pô, eu sentei, eu olhei e falei, pô, preciso trazer alguém. Mas tem gente que não chega nesse ponto. Fala, cara, eu sempre vou trabalhar só eu ali porque eu tô tirando meus 3, 4 mil reais como autônomo, não fez nenhum CNPJ às vezes. Eu não vou trazer gente não, porque eu tenho medo que me roube, eu tenho medo que vai trabalhar errado, vai estragar meu serviço. E esse pensamento faz sentido para você ou não? O que que você pensa sobre isso? É o que eu volto a falar, já fez. No começo, eu, Uhum. não, vou fazer sozinho, né? Comecei junto com o meu sócio, eu na técnica ali na venda, uma coisa ali ajudando a outra, né? Suportando a outra. Então já fez sentido. Porque nós ficava, não, a gente vai ficar nós dois aqui até chegar nesse X de faturamento. Eu falei, mas será que a gente aguenta? E aí começa uma coisa que você começa a limitar a empresa. Sim, Se você não dá o passo, fala assim, se você não quebra esse conceito aí de não, eu vou trabalhar sozinho, aí você vai falar assim, pô, mas minha empresa, já vi várias pessoas. Pô, não vai, cara, não rompo esse teto, não consigo romper esse teto, não consigo romper esse teto, mas por quê? Aí você vê, a pessoa não tá querendo trazer outra pessoa, não tá. Tem esse problema, a pessoa vai trabalhar igual você, a gente sabe. Essa história de que, vamos fazer o funcionário ter o olhar do dono. Isso vai ter o olhar de dono quando ele for dono, entendeu? é verdade. Ele pode chegar próximo a ter um olhar de dono, mas eu não acredito que Ou ele tem que ver é, sócio. ou ele tem que virar sócio, né? Sim.
Então, assim, já fez sentido sim. Eu não julgo quem pensa assim. E às vezes a gente conversa com várias pessoas, não, pra mim tá bom isso daqui, porque é o que você Sim, falou. sim. Chega lá no final do mês, eles conseguiu tirar 6, 8 mil livre. Tá bom, cara. E hoje, cara, não tô falando que é ruim. Pelo contrário. A nível de Brasil hoje, um salário desse é muito bom. A nível de interior, a gente está aqui em Marília, no interior, Você vive é tranquilo, cara. Você tranquilamente, vive tranquilo. entendeu? É tranquilamente. Mas aí você tem que analisar o que que você quer. Você quer construir uma empresa, você quer crescer, você quer aprender mais, você quer, né, gerenciar pessoas. Então, esse eu acho que é o nosso desejo. É o meu, é Sim, o seu, é o sim. desejo do meu sócio, é construir algo, né? Porque a gente entende que não é só a empresa em si, o lucro. Mas eu acho que tudo que a gente faz, né, entrando um pouquinho em assunto de propósito, é para ajudar e servir alguém. Então, assim, a empresa, ela não vai ser algo só para me dar lucro, mas vai ser algo que eu quero que a pessoa que entre lá dentro, ela saia melhor do que ela entrou. Sim. Que ela aprenda coisas diferentes. Então, ela sai de lá um funcionário melhor. E se ela sair de lá para ir para um lugar melhor, pô, eu vou estar super feliz. Melhor. Se ela sair de lá e falar assim para mim, pô, eu quero abrir minha própria empresa. Vamos É sócio, sócio. vem comigo que você vai ser meu sócio, minha sócia aqui, vamos abrir esse negócio junto. E é um pensamento, porque assim, gente, às vezes vocês olham daí, né, e falam, pô, os caras estão tão rico, né? Mas se você já não constrói esse pensamento, a gente, se for colocar ali na hierarquia, né, de empresa, a gente não tá nem na média ainda. Não, Em média, você tem que faturar ali, eu acho, se eu não me engano, é 4 milhões por ano, 3 milhões por ano, alguma coisa assim. Para você ser média empresa, se eu tiver errado, depois vocês colocam aí no comentário. Só que o que acontece? Se você já não desenvolve isso desde agora, que é a questão da cultura. Ah, mas esse negócio de cultura, que não sei o quê. Então, cara, se você sempre tratar uma pessoa, ela pode ter 16 anos, que é a geração que todo mundo fala que não trabalha, né? E aqui é o que eu mais trabalho aqui. De 16 até ali 25, 20 e pouco. Aí tem os vendedores que são mais experientes. Só que você não trata uma pessoa de qualquer jeito, para não falar outra coisa. Acho que a pessoa às vezes coloca uma trabalhista, que é o medo de todo empresário. Se você não trabalhar com propósito, se você não respeitar as pessoas, isso até para os seus clientes. Às vezes o cara sai daqui bravo, pega um carro, vai atender o cliente, já chega lá o cliente, quer tirar uma dúvida, não tem o cliente. Eu penso que na sua parte muito mais, porque você chega lá, você tem que resolver um negócio do cara que está provavelmente atrapalhando ele, né? Então o sentimento do cliente já não é um sentimento legal. Só que quando eu chego lá, cara, eu tenho que fazer o cara ganhar dinheiro. Pronto. Então tem que levar exatamente. um produto para ele. Então a gente já começa a pensar, por exemplo, venda. A gente tem que vender, tem que vender, tem que comprar bem e vender bem? Tem. Só que uma coisa que você começa a sair fora do preço é você pensar o que que você está fazendo pro cara também. E não só isso. Você como dono, começou a ter. Cara, você e mais um que você contratou ali. Você já tem que tratar a pessoa como se fosse tratar seu cliente. Seu primeiro cliente é o funcionário. Exatamente. Então, Exatamente isso aí. mas você não. Breno, mas eu comecei no fundo de casa. Eu também comecei em casa. Só que você tem que tratar a pessoa bem, cara. Na onde for. Tem uma mesa ali, eu lembro, tem umas fotos. A gente tá com uma mesa. São legais. É, Caramba. a gente tá numa mesa de bar, cara. Ele pôs o negócio. Aí o meu amigo, né, que trabalhou aqui, ele trouxe o computador dentro de casa e cadeira dentro de casa, mas só tinha mesa. Mas só que assim, cara, tem que começar. Então, ah, pô, deu errado. Beleza, mas a experiência que você acumulou, ela valeu. Agora, deu certo. Você não desrespeitou ninguém, você tratou os clientes bem. Então você chega num cliente com o mesmo pensamento que você está tendo com os seus funcionários, que é o que reflete, cara. Se você trata os seus funcionários mal lá dentro, o que que vai acontecer quando você chega num cliente? Você vai pegar, você fala, mano, vou fechar meu mês aqui no cliente, vou vender um monte de coisa que ele não sabe mesmo que ele tá comprando. Verdade. E se você faz uma frente de venda, se você sabe, pô, o que que o meu cliente quer comprando isso daqui? No e-commerce, talvez ele quer fazer uma festa, Exato. quer repor ali a questão de bala da casa dele, às vezes gosta de deixar ali para as crianças e tal. Agora, na loja, ela quer ter margem para vender e ganhar dinheiro. Então, se eu começo a pensar, pô, como é que eu vou melhorar a frente de loja do cara? Como que eu vou pegar
fazer uma ação de venda ali para ele ganhar mais. Então, essas coisas fazem com que a gente venda mais e realmente pense no cara. Então, Exatamente. isso talvez eu consiga ali aumentar um pouquinho. Aí meu preço é um pouquinho mais caro do que meus concorrentes, que é um mercado muito grande, então você tem gente muito grande. O que que acontece? Você consegue entrar num cliente, às vezes, fazendo isso. E, cara, não tem custo nenhum, gente. Nenhum. Você fazer um negocinho diferente. É que a gente fica tão pilhado, às vezes, tipo, venda, 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 venda. O cara nem pensa quando tá comprando. Exato. E tá pensando em pagar. Vou respirar aqui. 10 minutos, vou arrumar aqui o negócio pro cliente, tá? Vou limpar uma impressora aqui. Eu fechei, conheci o Danilo por indicação de um cara que eu estava precisando comprar uma impressora para e-commerce. Não é não? Foi pelo Cid, hein? É, Um se abraço. ele olhar aí, Se ele e olhar, aí, um e aí o abraço. que que acontece? O cara veio aqui de manutenção. Então, eu falei, pô, vou sair do cara, não vou comprar os insumos, tudo com ele, né? Então, aí a gente vai lá e compra as coisas. Então, venda, cara, não vai se resumir só você ir lá vender e cair fora e receber o dinheiro. Porque você ganhar dinheiro mesmo vai estar na onde? Você ir lá de novo e vender de novo. E uma coisa legal que o meu sócio ele fez muito bem esse controle do cliente. Isso é bom. Eu acho ele um vendedor assim excepcional porque é, não é só aquele cara que quer, ele não é aquele cara que empurra a venda. Ele Sim, quer entregar a melhor solução. Então ele vai pegando o tempo de compra do cliente, que é bem legal. isso é bom. Então assim, ele vai pegando o tempo de venda do cliente, que é super importante isso para vocês. Vou começar a vender. Tente ir pegando o tempo do cliente, de compra do cliente. E é até bacana, porque às vezes assim, ele chama o cliente, já aconteceu muitas vezes, o cliente fala assim, nossa, ainda bem que você me chamou, fui vendo o estoque, Tava acabando. tem aí para mandar? Aí o cara não abre nem cotação. Ele não vai nem abrir cotação. Aí você atendeu ele, ele falou, pô, a próxima vez eu vou pedir com os meninos lá, porque eles me atendem no prazo, entrega o produto, tá atencioso comigo. Então, às vezes você vai estar ajudando o próprio comprador, né? Sim. Você vai estar ajudando o próprio comprador e com isso você já criou um vínculo ali de venda que vai perpetuar, entendeu? E você concorda também que se você não tiver um sistema, se você não tiver uma organização, não tem isso. Porque uma coisa é você lembrar de 10, 20, vai, cara muito bom aí, 50. Vamos pôr aí 100 clientes, vai, você controla ali numa planilha. Você tá com muita dificuldade. Precisando muito deles. E mesmo com o sistema, às vezes você não vai lembrar. Se você fez você tem lá, sei lá, 200 clientes cadastrados no seu sistema, você fez venda para um. Você foi lá e fez uma venda para um. Aí você começa a puxar no sistema, você fala assim, "Pô, eu quero esse cliente aqui. Conta isso pra gente." Aí um pergunta pro outro, você lembra desse cliente? Aí, por que que essa parte da organização é importante? Já aconteceu isso com a gente, e aí, ó, lembramos quem que é o cliente, entra lá no cadastro do cliente, vai lá em observação, põe alguma coisa Tem que que colocar. faz lembrar quem que é aquele cliente, porque acontece. Você não vai, logo no começo, então é eu e meu sócio ali mais encabeçando a venda, né? Principalmente ele, mas assim, a gente tem mais contato com o cliente. Pô, se você tiver 200 clientes, você não vai lembrar. Não. Aquele que você está comprando, que já tem uma recorrência, você já sabe quem é. Mas o cara comprou uma vez com você há 3 meses atrás, aí você está lá puxando no sistema. Pô, coloca uma observaçãozinha lá, isso é super importante. Ajuda demais pra vocês na venda. A questão do tempo, né? Tentar entender o tempo, né? Ah, mas como que eu entendo esse tempo que o cliente compra? Pergunta. Ah, você compra mensal? Ah, não, eu compro mais ou menos a cada 45 dias. Pô, então deu um mês, deu 30 dias, você já vai lá e já chama. Você já tem um. Antecipa um pouquinho mais. E aí é isso, né? Isso são uma dos mecanismos aí que a gente usa aí para poder conseguir vender melhor. E venda, cara, pra mim, é você deixar o cliente comprar, não você empurrar e vender o negócio. Igual na parte de doce. A gente ficou sem ir um período para uns atendimentos de uma determinada região que a gente atende, né, fora de Marília. O que acontece? A gente abriu brecha. No O concorrente. corrente chega lá e vender. A gente passou, né, um período aí de recuperação, aí o que que acontece? O cliente foi lá e entrou. E só que é assim, o cara vai lá, atendeu, pôs o produto, vendeu, tá. Não arruma lá no final. Mas o cliente, mesmo assim, vai lá, mesmo você fazendo tudo. Por quê? Que no final, o cliente quer que você resolva o problema dele. Então, na verdade, a venda é você resolver vários problemas do mesmo cliente. Então, se a gente consegue hoje chegar lá e entregar 5 marcas para ele,
pô, ele vai comprar tudo comigo. Por quê? Eu tô resolvendo, fazendo a frente de gôndola dele, a gente vai atender. Agora, você chega lá com 5, 6, 7, 8 soluções para o cliente, o que você vai fazer? O cliente vai sair de você? Não, não E sai. se você conseguir antecipar isso aí você vai ganhar dinheiro. Aí foi. É muito cliente. Só que se você tiver bons clientes e conseguir fazer isso, e gente, não é fácil. Por quê? Eu erro um monte. Não, a gente A gente erra está todo dia, todo a gente dia. tem todo um sistema, agora a gente está colocando outro sistema. Para quê? Para não errar isso. A gente tem, cara, fazer pedido, ainda faz pedido, ainda não tem nota. Olha o nível de desorganização. O certo era o quê? A gente já está soltando no sistema. Porque a gente tem muito SKU para trabalhar. Então, se você não tem uma mínima organização, como é que você solta as coisas? Como é que você solta um pedido para o cliente? E fora que você ganha tempo com isso. Aí sim, tá na hora do gestor ir lá, pensar, vender uma ideia para o time. Porque a gente tá falando aqui, pegar um produto e vender aqui. Só que você, como gestor, você não tem que vender uma ideia, não Sim. tem que vender para onde que a gente vai esse mês, para onde que a gente vai esse trimestre, semestre, bimestre. Não, porque, querendo ou não, a gente tem que vender e o povo tem que comprar essa ideia, que senão você não tem uma empresa. E a própria palavra vendedor, né? Vendedor, né? Sim. Vai dor do cliente, pô. Vai pegar a dor do cliente. E esse é o ponto-chave, né? É você resolver essa dor. Também não gosto de venda empurrada, entendeu? Ah, não- Não, mas você tá precisando, não, porque essa. Se o cara já tem lá, no meu caso, o cara já tem uma impressora lá que tá atendendo ele, mas o que mais que eu posso agregar? Só a impressora? Não. Pô, aí, não, eu já tenho. Pô, mas eu tô vendo que tá sendo falhado aqui, pô, e o ribbon? E não sei o que, não sei o que. Aí você vai, né? Sim, Você criou um contato, ele criou um relacionamento. Talvez você não vai vender para esse cliente daqui um mês, 2 meses, 3 meses, mas uma hora ele vai lembrar. E acontece muito. E a gente brinca muito lá dentro disso daí. Às vezes sai uma venda lá, a gente vai ver lá quando que a gente falou com o cliente, qual foi a primeira vez que a gente falou com o cliente? um ano. 1 ano atrás. Já teve cliente de 1 ano e meio atrás. Foi lá de trás. Teve cliente que a gente mandou uma apresentação no e-mail. E aí o cara digitou uma palavra-chave lá, porque isso é importante também para vocês. Sempre tenta mandar lá no corpo do assunto uma palavra-chave. Já é um mecanismo de venda super importante, porque na hora que o cliente vai, por exemplo, a gente trabalha com a marca da Sato e a marca da Zebra. Então, às vezes a gente coloca manutenção Zebra. O cliente bateu o Zebra lá, nossa, fui aqui, já aconteceu. Pô, fui pesquisei Zebra aqui no meu e-mail, achei tal, preciso disso, tal. Acontece, e acontece muito. Então, isso é um outro mecanismo de venda. Vai mandar um e-mail de apresentação para o cliente lá, coloca lá uma palavra-chave. Vai falar para o cliente salvar seu contato, sempre falo pro cara, pô, ó, põe aí, ó, Danilo da Térmica, Sim, ou tá Danilo certo. da Etiqueta, entendeu? Pra você poder lembrar. E isso é um ponto, cara, que a gente às vezes vai pensando de venda, a gente olha e fala, pô, beleza, eu vou vender. Só que às vezes você nem lembra do cliente que atendeu. Então essas coisas são coisas que a gente tem que começar a colocar. E eu falo até pra gente mesmo, porque a gente tá num ponto de empresa, porque é aquilo, a gente quer crescer. Quero bater 80, quero bater 200, quero bater 300. E isso está muito ligado com venda. Só que se eu não for arrumando a máquina, for arrumando a organização, você vai parando de atender o cliente bem. E aí vai dando espaço para o cara entrar e tomar a sua frente, né? Então essas coisas são coisas que se a gente não coloca na ponta ali, lógico, você que está começando, a gente já startou, né? Esse começo. Então, o começo, cara, ele é muito difícil, porque eu posso falar aqui para você, vai organizar a venda, só que o cara não tem um cliente, não vai organizar o quê? Não, não adianta, não adianta. E são dois cenários aqui, igual, é muito mais cômodo você começar na internet. Cara, quer vender? Beleza, pega um produto aqui, faz igual antigamente. Pega, coloca a pasta na mão, vai bater lá na frente da loja. E, cara, você vai vender. Porque quanta gente não pega ali, às vezes, um negocinho com paçoca, para no semáforo. Ô, compra aqui. Você já tem que comprar uma trufa esse rapaz, a gente vai trazer ele aqui, cara. Você comprou a trufa dele também. Ele foi ali na avenida, aí ele falou assim, não, aqui, ó, Pix da Solidariedade. Solidariedade. É. Aí ele, duas trufas. Aí ele entrega, você manda o Pix pra ele depois. Cara, ele vende um monte assim. E você Vende. não consegue escapar dele. Eu já comprei, toda vez que eu paro ali, eu falo, ele vai fazer o que eu pago. Por quê? O cara tem.
todo o convencimento para fazer você comprar. Então, essas coisas, ele consegue já pensar. E ele lembra dos clientes. Com a mínima organização que ele tem ali, ele consegue lembrar de todos os clientes. Então, essas coisas a gente tem que começar a mapear, a fazer. E a gente está falando aqui da nossa realidade. Às vezes tem gente aqui tem, né, empresas Com muito certeza. grandes, vão falar para vocês de que o negócio está muito mais na mentalidade do que na de você fazer essas pequenas coisas. Só que a gente está falando aqui da questão do pequeno mesmo. A gente não está falando de coisa grande. Eu acredito que está na mentalidade, você ter uma boa cabeça para você tomar decisões. Só que, cara, se você não fizer isso, não adianta. Você não vai chegar no ponto de mentalidade lá que você precisa desenvolver. Você precisa ter, mas precisa começar a sair as primeiras vezes e você falar, pô, vou acreditar no negócio, né? Aí o negócio começa a andar. Não sei se você compartilha da mesma coisa, né? Mas é, é o que eu penso sobre vendas. O pensamento ele vai mudando, né? A Sim, gente vai passando o tempo, a gente vai tendo a mudança do jeito de pensar. Então, quando no começo da empresa, eu pensava assim, pô, se eu tivesse mais dinheiro, eu estaria melhor. Só que daí você vai avançando, vai avançando. Hoje eu penso, se lá no começo da empresa eu tivesse uma mentalidade melhor, eu teria feito é, muita coisa diferente, né? Porque, assim, eu acredito que o dinheiro ele é importante no negócio, sim, só que eu acho que se você colocar o dinheiro na frente de tudo, eu acho que o negócio não vai, cara. Hoje eu penso, antes não, lá no começo eu falava, "Nossa, se eu tivesse juntado uma grana, se eu tivesse tido um investidor, claro, se ia explodir. Se o cara chega aqui e investe uma grana, você fala, cara, ó, pum, vamos pôr mais sim, 5 carros na rua, vamos encher esse estoque aqui, pô, você vai explodir, entendeu? Aqui aí que tá, você vai explodir ou você vai inchar, né? é, Tem essa coisa aí. também. Então, assim, hoje eu tenho esse pensamento também de mentalidade, né? E a gente vira e mexe, se sabota nessa questão. Aí você para e pensa e fala, pô, calma aí, tá tudo bem, né? Deixa eu pensar aqui, organizar a casinha aqui que vai. Mas eu concordo plenamente com você. A mentalidade hoje, no meu ponto de vista, ela é ela que vai determinar se você vai ou não vai. Sim, sim, eu penso da mesma forma, porque, cara, senão a gente não consegue. Igual, se você não tiver uma boa mentalidade, pode vir um investidor aqui e colocar dinheiro. Ah, mas aí você tem que aprender de gestão, você tem que... Cara, você recebeu muito dinheiro, se o cara não tiver uma mentalidade para parar, pensar como que ele vai processar isso, como que ele vai fazer as coisas. Porque é aquilo, você está jogando com muito dinheiro, se der errado, você vai perder muito dinheiro. Você começou lá com a primeira venda e tal. Pô, perdi só R$ 20. Então, quando você está falando de muito dinheiro, você perde muito dinheiro se você fizer. Só que é isso que vem a questão da mentalidade. Você entender o que que você está fazendo em todos os processos. Que eu acho que é aí que vai ter a diferença. Do cara conseguir entregar uma boa venda, um bom resultado e, cara, formação de time. E Exatamente. sem isso, e vende isso pro time, cara. Você pode pôr que é cultura, que é a sua forma de liderar, que você é chefe. Você pode pôr tudo isso nome bonito. Isso é nome bonito. Só que resume-se em uma coisa só: respeito. Se você respeita seu funcionário, respeita o seu cliente, Acabou. acabou, Tá cara. fechado. Acabou, você vai fechar. Tem pra onde correr. Você vai conseguir vender e você vai conseguir ter uma boa equipe, É isso aí. certo? Show de bola. Eu vou fazer um encerramento hoje. Se você tem mais alguma coisa para falar? Não, é, é isso aí, é isso aí. Vai lá. Gente, eu vou deixar aqui para vocês também. Eu vou fazer agora. A gente tem no site, tá? Para vocês. Então, toda a linha da Danila, Marilan, Cook, Dori, a gente tem dentro hoje do site da Facina. Então, a gente vai deixar aí na descrição mais um cupom para sua primeira compra e para quem assistiu esse podcast, tá? Então, eu vou deixar disponível aí para vocês. Tá bom? Mais uma vez, se inscrevam nesse canal, que vocês vão ter muito vídeo. Ainda a gente não vai trazer os convidados, mas logo, logo vai ter bastante Já aí, já já né? estamos aí nos estruturando para isso daí. Exato. É,
No começo é mais esse bate-papo, né? A gente trazendo Sim, um pouco das experiências, apesar de ser uma experiência pequena, mas eu acredito que a gente dividir aquilo que a gente já conseguiu agregar com esse tempo aí de empresa, de empreender, eu acho que é sempre válido. Por mais que seja pequenas coisas, mas a gente sempre acha que é válido e por isso sim. que a gente tem feito essas conversas aqui, tem passado isso daí e está entregando esse conteúdo aí para vocês. Exatamente. Vai deixar a promoção para o pessoal Vou hoje? deixar Não também, vai. não, Você que com é o dono. certeza. Vou deixar a promoção aí também, tá? Da ADM Solutions. Né? Então a gente trabalha com a parte de impressoras térmicas, as etiquetas, pessoal que usa etiqueta de e-commerce aí, a famosa 10x15 ou 100 por 150, os ribbons, tá? A manutenção da impressora também. Então também vai ter o link na descrição aí para você, desconto lá, só acessar lá, chamar a gente no WhatsApp lá que vai ter o desconto para vocês aí na primeira compra ou na primeira manutenção, enfim, aquilo que vocês precisarem, tá? E precisar também de alguma consultoria aí, nessa parte aqui, a gente também não cobra, tá? Esse primeiro atendimento, a gente consegue aí estruturar, tá com dúvida igual a impressora comprar, como começar, pode chamar a gente lá também, tá bom? Beleza. Se lembrando, se inscreve no canal. Pra vocês não perderem os próximos podcasts e os cortes que não tá saindo aí. Beleza? Valeu e até o próximo podcast. Até mais.